Então, os caminhos da transformação me trouxeram então a Lisboa. Lisboa, é capital de Portugal, né? Uma cidade muito antiga, uma cidade belíssima, mas muito antiga, de muita tradição, né? Para vocês terem uma ideia, Lisboa é uma das principais cidades de Portugal. Ela tem pouco mais de 500 mil habitantes, de 550 mil habitantes quase, mas a região metropolitana de Lisboa tem 2 milhões, quase 3 milhões de habitantes. Imagina, em Portugal tem 10 milhões de habitantes. E é uma cidade, então, que fica ali na foz do Rio Tejo, um dos principais rios de Portugal, e é muito visitada pela beleza que tem. Ela é visitada por ano por em torno de 4 milhões de turistas. 4 milhões de pessoas, então, vão visitar Lisboa anualmente e transformando, então, essa numa das principais capitais de turismo na Europa. Mas é uma cidade muito antiga, né? Ou seja, é de uma tradição enorme. Lisboa, ela é uma cidade, considerada a cidade desde 1256, então imagine, já desde 1146, quando então Dom Afonso Henriques, que é um dos reis de Portugal, toma a cidade dos mouros, reconquista a cidade aos mouros, ela passa então a ter essa denominação de como cidade, e aí vai se transformar nessa Lisboa. Uma coisa muito interessante sobre esse processo, né, de antiguidade, né, que a gente vê nas ruas estreitas, nos sobrados, é justamente essa história de Lisboa, que foi reconstruída depois de um grande terremoto que aconteceu em 1755 e que acabou destruindo boa parte da cidade. É uma cidade, então, que tem uma influência muito grande nessa história dos cruzados, ou seja, nós temos vestígios de presença dos fenícios já no século 8 a.C. na cidade de Lisboa, e depois, então, o reduto romano, e depois, então, os visigodos, os bárbaros, os mouros, até se tornar, então, de fato, Portugal, e aí depois a capital de Portugal. E eu selecionei, como eu não tinha muito tempo para passar em Lisboa dessa vez, eu selecionei alguns dos principais pontos que me atraem, que são muito importantes para mim. Então eu vou falar um pouco aqui, vou mostrar para vocês um pouco do que eu vivi no Castelo de São Jorge, que é um castelo belíssimo, no alto de uma colina, a colina mais alta de Lisboa. Então, nós estamos hoje no caminho da transformação, um caminho que me trouxe hoje ao Castelo de São Jorge, aqui em Lisboa, no alto de uma colina em Lisboa, que dá para ver toda a cidade. Um castelo que foi reformado no século XX, mas que guarda ainda partes desde o século I antes de Cristo, e faz parte da história de Portugal, faz parte da história de Lisboa, principalmente. Aqui foi palco de muitas guerras, de muitas conquistas, de muitos reis morando aqui. E o caminho da transformação me traz então a essa fortaleza no alto dessa cidade, e que mostra a tenacidade, né? Ou seja, de muitas destruições e reconstruções, destruições e reconstruções, e hoje foi reformada para a gente poder resgatar essa parte da história. Então nós estamos aqui hoje no Castelo de São Jorge, em Lisboa, no caminho da transformação. De Dom Manuel II, ou seja, o rei que morava no Castelo de São Jorge, que a gente viu há pouco, ele resolve então construir essas moradas, e ele faz então a sua residência nesse terreiro. Ele chama então de Terreiro do Paço, né, do Paço Real. E é um lugar, é uma praça enorme, que tem um portal, esse arco, que chama o Arco Triunfal da Rua Augusta. Né, depois que a gente sai da Praça do Comércio, ali tem uma das ruas principais de Lisboa, que se chama Rua Augusta. E esse portal magnífico, ele chama-se Portal Triunfal, Arco Triunfal da Rua Augusta. E é muito interessante porque essa praça é uma praça enorme. Para vocês terem uma ideia, ela tem mais de 36 mil metros quadrados, e essa disposição desses arcos, então, é todo cercado desses prédios. São 79 arcos que compõem essa praça, e é onde, como eu falei, o rei Dom Manuel II morava. Quando teve o terremoto de 1755,
a casa onde o rei morava foi totalmente destruída, inclusive uma biblioteca com mais de 70 mil volumes, que era do rei, foi totalmente destruída, porque depois do terremoto de 1755 foi seguido um incêndio que acabou então destruindo boa parte da cidade de Lisboa. Uma coisa interessante nessa praça é que tem um café chamado Café Martinho da Arcada. É considerado o café mais antigo de Lisboa e nele é onde Fernando Pessoa, que era o café preferido dele, ele se sentava diariamente para tomar o café, para conversar e para poder pensar nos grandes livros que ele acabou compondo, que ele acabou escrevendo. E esse arco triunfal, né, que a gente viu há pouco, ele vai dar então na Rua Augusta, que é essa que nós estamos vendo. Da entrada do arco triunfal da Rua Augusta, a gente vê essa então é a Rua Augusta e ao fundo o elevador Santa Justa. Essa Rua Augusta então é uma rua que tem lojas de marcas, ela tem um comércio, tem muitos restaurantes e no fundo dela, aqui nós estamos numa transversal, nós temos então o elevador de Santa Justa, que é um elevador totalmente de ferro, construído em 1902, né? Ou seja, no auge aí dessas construções de ferro, ele tem uma altura de 40 e poucos metros, e ele vai dar, dessa parte da Cidade Baixa, ele vai dar exatamente na Rua do Carmo, onde nós vamos ter a Igreja do Carmo, e que tem, então, também um acervo histórico e arqueológico fantástico. É esse aí. Esse aí, então, é o que restou da Igreja do Convento do Carmo. É um convento que na época era das Carmelitas, né? Foi fundada em 1389, né? Quando a gente está em Portugal, nós temos sempre datas extensas de longevidade, de tradição e de antiguidade. E ela foi fundada por uma pessoa muito conhecida em Lisboa, quer dizer, que tem um nome muito referenciado em Lisboa, que é Dom Nuno Álvares Pereira. Ele se dedicou realmente à construção, enfim, e a Igreja do Carmo foi considerada uma das principais igrejas de Lisboa, principalmente no estilo gótico. E Dom Nuno ele se dedicou à construção disso, e em 1423 ele mesmo acabou ingressando na vida religiosa, passando a morar dentro do convento das Carmelitas. Mais uma vez, como vocês estão vendo, é um local que foi destruído, né, foi destruído pelo terremoto de 1755, mas a partir daí eles resolveram não reconstruir a igreja, mas fizeram um grupo de arquitetos, se reuniu, um grupo de apoiadores e investidores e fizeram hoje o Museu Arqueológico do Carmo. É um lugar muito interessante, tem relíquias, tem uma série de obras que são muito raras. Nós temos múmias, por exemplo, como essa, né, em perfeito estado, múmias peruanas como essa, onde ainda se preservam, né, a mumificação preserva ainda o corpo, né, mumificado dessas pessoas, como essa também, que, né, tem um aspecto bem impressionante, e várias esculturas, obras de arte, relíquias, nesse convento que a gente chama Convento do Carmo. Essa obra era para ter sido reconstruída, né, a igreja, mas em 1830 e pouco, 1834, teve um processo muito sério em Portugal da extinção das ordens religiosas. E aí com isso foi parada a reconstrução e nunca mais se retomou a reconstrução desse convento, né, dessa igreja do Carmo. E aí, então, agora nós temos um dos pontos que para mim é especial. Esse sim, quando eu chego aqui no Mosteiro dos Jerônimos, aí esse aqui eu tenho realmente sempre umas experiências muito interessantes. Ele fica num lugar, numa praça muito arborizada, um jardim enorme, e ele é composto dessa igreja e do convento, do mosteiro. Então, ou seja, nós temos na mesma praça, né, no mesmo quarteirão, uma igreja belíssima e o mosteiro, que é chamado de Mosteiro de Santa Maria de Belém, ou Mosteiro dos Jerônimos, né? Então, é um lugar fantástico. Vocês vejam essa porta, que é a porta da igreja, é uma porta típica do estilo chamado em Portugal estilo manuelino,
né? Isso é atribuído a Dom Manuel I, que foi no século XV um dos grandes desenvolvedores da arquitetura e desses monumentos em Portugal. E ele teve esse estilo que é chamado então de manuelino. É de uma beleza assim impressionante. E muitos perguntam, né, por que o mosteiro é branco, né? É porque, na verdade, ele foi construído, realmente ele foi construído com calcário. O material utilizado e escolhido foi o calcário claro, para que os ambientes eles ficassem com essa leveza, com essa clareza. E realmente é um lugar que transmite essa leveza, tanto do lado de fora como também do lado de dentro. E aqui nós estamos entrando na igreja, que é a igreja do Mosteiro de Jerônimos, ou Mosteiro de Santa Maria de Belém. Começou então em 1450, construída uma pequena ermida, né, que depois foi substituída para esse... E aí nós então estamos entrando na igreja do Mosteiro dos Jerônimos, ou Mosteiro de Santa Maria de Belém. É uma igreja que começou muito antes, com uma pequena ermida que foi mandada construir, chamada de Ermida de Santa Maria de Belém. Aí em 1452, Dom Henrique mandou construir essa igreja. E ela então foi passada em 1496 a ser chamada de Mosteiro da Ordem de Cristo. E aí então nós vamos ver que mais uma vez nós vamos ter a influência muito grande, muito significativa dos Cavaleiros da Ordem de Cristo, ou os Templários portugueses, que vão então, como eu já falei em outros vídeos, aqueles que já viram os vídeos de Tomar, em alguns outros vídeos, a grande influência dos Templários, e principalmente que foram transformados em Cavaleiros da Ordem de Cristo em Portugal, na construção, nos processos de descobrimento que marcaram Portugal. E uma coisa muito interessante que nós vamos encontrar nessa igreja do Mosteiro dos Jerônimos são dois túmulos muito importantes, muito bonitos. Um deles, esse, é o de Luís de Camões, né? Ou seja, o escritor que foi depois transferido os restos mortais dele e construído esse túmulo. E o outro, do outro lado, na mesma igreja, é de Vasco da Gama, por conta do papel de Vasco da Gama nos descobrimentos, na época dos descobrimentos, e principalmente como ampliador dos Cavaleiros da Ordem de Cristo. E a igreja é uma igreja belíssima, né? Tem vitrais muito bonitos. Aí, de novo, novamente, a importância, a influência dos Cavaleiros da Ordem de Cristo. Toda vez que você encontrar uma cruz como essa, ela representa os Cavaleiros da Ordem de Cristo, os Cavaleiros Templários. Eles eram conhecidos como Templários por conta do Templo de Salomão, ou seja, eram os cavaleiros que foram a ordem que foi criada para defender os peregrinos que iam a Jerusalém. Quando os Templários foram extintos, em Portugal, pela grande ligação dos Templários com o poder político, foi se transformada na Ordem de Cristo, e os Cavaleiros da Ordem de Cristo então passaram a ser os Templários, que influenciaram enormemente a história de Portugal. Você vai encontrar esse símbolo em igrejas, em mosteiros, em conventos, em vários locais, mostrando a influência dos Templários na história de Portugal. E aí nós temos então uma igreja do Mosteiro dos Jerônimos que é belíssima, que tem um tipo de escultura nesse estilo manuelino, que é o melhor exemplo, o maior exemplo desse estilo manuelino que nós temos em Portugal, em Lisboa. Nós vamos ter, num lugar que é sempre muito visitado, é muito concorrido. Do lado de fora, depois saindo do Mosteiro de Jerônimos, nós vamos ter o que é chamado de monumento aos descobrimentos dos descobridores, e também é um lugar que foi construído recentemente, relativamente recentemente, e que demonstra a vocação de Portugal, principalmente no século XVI, sobre a ampliação, a expansão dos limites com os descobrimentos, não só para a Índia, para a África, para o Oriente e também então para o Brasil.
né? Ele fica logo na foz do Rio Tejo, né? Ou seja, bem perto a Torre de Belém, que dá para ver ao fundo lá, que eu acabei não indo, e mostra então em detalhes vários nomes de pessoas que são fundamentais no processo e no movimento dos descobrimentos de Portugal no século XVI, em torno de 1500. Nós vamos ver então vários deles, são esculpidos com muitos detalhes. É também um lugar, numa praça à beira do Tejo, muito bonito, tanto de um lado como do outro. No movimento do monumento nós vamos ter então esses nomes que foram vitais no processo de colonização de Portugal, das colônias, e então que tem uma relação direta com a gente aqui no Brasil por conta do papel de Vasco da Gama, de Pedro Álvares Cabral, de todo o processo que a partir daí vai nos dar essa história, essa tradição da história em relação ao Brasil. E é claro que aqui, né, como eu falei, a gente não pode deixar de ver, depois da visita perto dos Jerônimos, perto do Monumento dos Descobridores, tem o principal local que vende pastéis de Belém, pastéis de nata, né, conhecido em Portugal como pastéis de nata, mas em Lisboa são conhecidos como pastéis de Belém. É perto dos Jerônimos e é onde nós podemos saborear o mais importante, o mais conhecido pastel de Belém, né? De Lisboa, né? Depois de um passeio de muita meditação, muito impactante, nós podemos tomar então um cafezinho e comer um pastel de Belém, fechando então esse caminho da transformação, saboreando.